Salve, rapaziada, boa noite para todos vocês. Sport e Palmeiras mais uma vez. O jogo já terminou, né? Pelo menos assim, na teoria já terminou. Na prática, não 100% ainda. O jogo terminou 2-1 por causa da arbitragem, mas o Sport está tentando de todo jeito reverter esse quadro, esse cenário, e existe a possibilidade, não significa que isso vai acontecer obrigatoriamente, do jogo até ser anulado. Daqui a pouco a gente vai passar para as informações aqui para vocês. Lógico, eu não acredito no mero chutômetro e achismo, por todo o contexto que a gente já viu no futebol brasileiro, de vários e vários escândalos. Eu não acredito numa reversão do quadro e o jogo ser anulado e ter um outro jogo. Eu não acredito nem um pingo nisso, sendo bem sincero. Porque assim, abre muita margem, abre muito precedente para a cada novo escândalo da arbitragem, um novo jogo ser anulado e ser remarcado. Cara, eu não consigo acreditar muito nisso, sendo bem sincero. Não consigo mesmo. Agora vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Eu não posso garantir botar minha mão no fogo por nada. Ainda mais tratando-se de futebol brasileiro, de justiça, de STJD. Bom, daqui a pouco a gente vai chegar lá. A informação que saiu mais cedo não, agora há pouco na verdade, é que Igor Cariús se machucou nos treinamentos e vai desfalcar o Sport no jogo contra o Vasco em São Januário, jogo válido pela Série A. Infelizmente, né, cara? Por quê? Porque Dalber é dúvida. Dalber não é uma certeza que vai jogar contra o Vasco. E mesmo se a gente tiver a certeza que ele vai jogar contra o Vasco, qual é a garantia que ele vai nos ajudar? Voltando de lesão? Nenhuma, sendo bem sincero. Então veja só, Dalber teve mais momentos interessantes do que Igor Cariús nessa temporada. Beleza, irmão, mas você se garante, você se confia em Dalber para uma Série A? Eu não confio nem um pingo, gente. Cariús estava um pouco abaixo na temporada. Se pegar a média de Cariús, está um pouco abaixo. Mas, no meu ponto de vista, pelo menos, não tem comparação. Se botar o Cariús pode render no seu máximo e Dalber o que pode render no seu máximo, para mim é muito grande a disparidade. Para mim, Cariús é muito mais completo do que Dalber. E no último jogo, o Cariús foi bem. Botou Estevão no bolso, botou Felipe Anderson no bolso, botou Giai no bolso, fez um ótimo jogo. Aí deu azar, né? Quando ele faz um ótimo jogo, fisicamente foi muito bem na partida, chegou forte na linha de fundo, marcou bem. Lesão. Já não vai jogar o jogo contra o Vasco. Aí virou desfalque. E se Dalber não for jogar, aí vai ser Chico, que é zagueiro. Só que o problema não é Chico jogar pela lateral esquerda e o Sport jogar com 3 zagueiros. O grande problema não é nem esse. O problema é que na zaga vai ser Lucas Cunha ou Antônio Carlos. Aí é um cenário desesperador. Eu faria até uma loucura nesse jogo contra o Vasco. Barleta não já jogou do lateral esquerdo lá atrás na carreira dele e já jogou em alguns momentos no Sport. Eu colocaria 3 zagueiros, se bem que também a garantia a gente não tem de muita coisa não. Mas assim, Chico, Antônio, Lucas Cunha e João Silva, e colocaria Barleta de ala esquerdo. Colocaria 3 zagueiros e um ala esquerdo. E colocaria outro ponta. Irmão, improvisa um lateral esquerdo aí, sei lá, bota Fabrício Domingues do lateral esquerdo. Irmão, faz alguma coisa. Porque assim, ter Chico do lateral esquerdo e Lucas Cunha na zaga é gol de Verratti. Mais uma vez, lógico, quando a gente for fazer uma análise aqui pré-jogo no dia do jogo, a gente traz uma análise até mais profunda, mas, cara, botar Chico na lateral esquerda e colocar Lucas Cunha na zaga pelo setor esquerdo é gol de Verratti de certeza, gente. Assim, é certeza absoluta. Você preenchendo um pouco mais a zaga com Chico e com Lucas Cunha no miolo de zaga o tempo todo, diminui um pouco mais essa probabilidade. Por isso que eu pensaria em colocar um ala pela esquerda ali e jogar com 3 zagueiros, de fato, os 3 como zagueiros mesmo, e um ala pela esquerda. Eu sei que Barleta não tem muito essa característica, cara, mas sei lá, bota alguém, irmão, senão é gol de Verratti, é quase que certeza absoluta disso. Então, infelizmente a gente teve essa baixa e mais uma vez, a gente tá colocando aqui um cenário que Dalber também não joga. É dúvida, não é certeza ainda que ele vai jogar ou que não vai jogar. É sempre eu vou deixar bem claro. Mas infelizmente é uma perda assim pro jogo contra o Vasco lá em São Januário. Bom, essa é a grande perda, né? Por enquanto a gente também não tem nenhuma grande novidade pro Vasco, pro jogo contra o Vasco aí em São Januário, não. Vamos trazer as atualizações com o decorrer dos dias. Régua passada, Igor Cariús, esse cenário aqui de escalação, de posicionamento. Vamos trazer aqui agora, de fato, a informação de Sport e Palmeiras. Vamos lá. Antes disso, a Montenegro Cargas aqui entrando em ação, o recado do nosso patrocinador. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai?
Rapaziada, seguinte, matéria aqui do GE em tela para vocês, créditos aí para ele, vamos ler aqui para vocês e passar as informações. Sport e Palmeiras, 2 pontos. Procuradoria do STJD pede instauração de inquérito desportivo da arbitragem. O Sport apresentou aí uma notícia de infração disciplinar e Procuradoria requer disponibilização de documentos e a oitiva de toda a arbitragem. Decisão está nas mãos do presidente do STJD. Rapidamente aqui, deixa eu só pesquisar o que é oitiva. Oitiva, o que é? Oitiva, informação que se transmite por ouvir dizer. Tá, ok. Vamos lá, complementar aqui toda a matéria do GE, tá, gente? Seguinte, a Procuradoria do STJD fez um pedido formal de instauração de inquérito desportivo para determinar se houve erros na arbitragem de Sport e Palmeiras, e caso confirmados, que sejam tomadas providências disciplinares. A solicitação é baseada em um requerimento feito pelo Sport e a decisão agora está nas mãos do presidente do STJD, Luiz Otávio Veríssimo Teixeira. E aí eu vou descer aqui um pouquinho a matéria, tá, gente, para tentar ficar mais enxuto aqui para vocês, que diz o seguinte: o Sport acredita que a marcação foi feita em desacordo com as regras do jogo da IFAB, particularmente a regra 12, que trata das infrações e condutas do jogo, com potencial enquadramento das infrações previstas no artigo 259, infrações graves, e nos artigos 191, segundo e terceiro ali do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que tratam da aplicação de sanções relacionadas à atuação da arbitragem. Aí, descendo aqui mais um pouquinho, o que é que diz o texto? A Procuradoria cita falha no uso do VAR, o árbitro de vídeo, que não corrigiu o erro do árbitro do campo, mesmo após a análise do lance, citando o parecer da Diretoria de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, por meio do CCEI. Abre aspas aqui, ó. Na conclusão unânime dos 3 especialistas internacionais, Nicola Rizzoli, Nestor Pitana e Sandro Meirahit, todos eles ex-árbitros, tá, gente? O defensor, Sandro Meirahit é ele mesmo, tá? Que você tá pensando aí, que tava apitando até um dia desses. O defensor da equipe do Sport toca claramente na bola, muda claramente a trajetória e não faz um movimento adicional que possa justificar a infração marcada. Eu não vou colocar aqui as imagens porque todo mundo já viu. Claramente ele toca apenas na bola, claramente existe uma mudança de trajetória na bola, claramente ele finca o pé no gramado, no chão, depois Rafael Veiga arrasta o pé sobre o pé de Matheus Alexandre e simplesmente tropeça, culpa de Rafael Veiga e não de Matheus Alexandre, não tinha como Matheus Alexandre arrancar o próprio pé, é impossível isso, ele se joga e o juiz cai na dele, nem ele mesmo, de fato, assim, se você parar para analisar, de fato, a expressão facial de Veiga, nem ele mesmo pede pênalti, nem Vitor Roque, nem Estevão, ninguém pediu pênalti. Só eles que inventaram esse pênalti aí pro Palmeiras, inacreditavelmente. A arbitragem e os jumentos do VAR. Bom, sendo contato com o adversário acidental, decorrente da ação própria e viva do jogo, o que configuraria situação clara para a atuação corretiva do árbitro assistente de vídeo, o que não ocorreu, diz o texto do requerimento. Todo mundo já sabe que o árbitro já foi afastado, pelo menos das competições nacionais. Todo mundo já sabe que a própria CBF reconheceu o grande erro que aconteceu no VAR nesse jogo, mas ainda tem torcedor rival que considera esse lance pênalti claro. Precisa dizer mais alguma coisa, gente? A cegueira, né? A cegueira, burrice ou cegueira ou ódio pelo esporte. Só pode ser isso. Complementando, a Procuradoria também solicita a coleta de evidências, como áudios e imagens da comunicação dos árbitros, e a oitiva de todos os membros da equipe de arbitragem que atuaram na partida, a fim de apurar se houve infrações disciplinares, conforme o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Complementando aqui, ó. Diante da relevância e da consistência dos elementos trazidos, inclusive, com reconhecimento oficial do equívoco por parte do CCEI, reputa-se pertinente e necessário o aprofundamento da apuração com base no artigo 81 do CBJD, a fim de que a Procuradoria possa, ao final, deliberar sobre o oferecimento ou não da denúncia contra os membros da arbitragem, que, mesmo amparados com os recursos tecnológicos disponíveis, possam ter deixado de observar as regras da modalidade, diretrizes, protocolos ou padrões que devem pautar sua atuação. Resumidamente aqui, né? Claramente tinha um lance, eles foram contra uma regra clara do jogo, e aí eles podem ser punidos aí conforme o regulamento. Bom, vamos lá. Eu vou descer aqui mais um pouquinho já para trazer aqui as possíveis consequências, tá, gente? Tem todo o requerimento aqui do esporte, da infração disciplinar, do artigo 259 do CBJD, tem também aqui o artigo 191, e eu vou descer aqui mais um pouquinho para não deixar um vídeo tão longo. O que fala nos artigos citados pelo esporte? Artigo 259, deixar de observar as regras da modalidade. Pena, suspensão de 15 a 25 dias,
ou seja, uma piada, né, de pena, e na reincidência suspensão de 60 a 240 dias, cumuladas ou não com multa de 100 a R$ 1.000. Punição ridícula também, mais uma vez, né? Complementando. Primeiro, a partida, prova ou equivalente poderá ser anulada se ocorrer comprovadamente erro de direito relevante o suficiente para alterar o seu resultado. E segundo, é facultado ao órgão judiciante substituir a pena de suspensão pela de advertência, se a infração for de pequena gravidade. Então, assim, gente, de acordo com o artigo 259, no parágrafo 1º e tal, primeiro parágrafo, são termos aqui jurídicos, tá? Eu não sou especialista nisso, não. Mas existe a possibilidade que o jogo seja anulado, se ocorrer comprovadamente o erro de direito relevante o suficiente para alterar o seu resultado. Cara, é o tal negócio. O erro para mim é claríssimo, é grotesco, é gritante, mas eu acho difícil ter uma anulação do jogo. Por razões óbvias, gente. Abre muita margem, abre muito precedente para que qualquer novo grande erro escandaloso da arbitragem. Ah, o jogo do Sport foi anulado, então vamos tentar anular aqui também. Aí fica nessa montanha, nessa bola de neve e o campeonato simplesmente não vai acabar. Então, eu acho difícil, cara, ter anulação do jogo, mas eu espero estar errado. Eu espero que seja anulado aí esse jogo. Acho pouquíssimo provável, sendo bem sincero. E tem outro ponto aqui que o Sport também pediu, tá, gente, no requerimento, que é o artigo 191, deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento aqui de deliberação, resolução, determinação, exigência, requisição ou qualquer ato normativo ou administrativo do CNE ou de entidade de administração do desporto a que estiver filiado ou vinculado. E o terceiro aqui, de regulamento geral ou especial de competição. E a pena pode ser uma multa de 100 a 100 mil reais, com fixação de prazo para o cumprimento de obrigação. Bom, gente, aguardar um pouco mais, né? Como é que vai ser o desdobramento desse caso, se o Sport de fato vai conseguir essa anulação do jogo, e aí o jogo, sei lá, voltaria do zero para ser enfrentado o Sport Palmeiras de novo. Será que isso iria acontecer? Ou os pontos seriam redistribuídos, ficaria no 1-1? Bom, a anulação do jogo, até onde eu sei, o jogo está acabado, exclui, pega uma bolinha de papel e joga no lixo, os gols não vão valer, nem do Sport, nem do Palmeiras, e aí começaria um jogo do zero. Pelo menos teoricamente eu acredito que seria isso. Enfim, aguardar, tá, meus amigos, aguardar. Mas existe cenário aí de, se for comprovado, o Sport consiga aí a anulação da partida. O Sport tá no seu direito, cara, de tentar reclamar, de tentar pleitear aí no STJD para conseguir reverter esse quadro, ou pelo menos uma punição aí pro árbitro, é o mínimo do mínimo do mínimo, né? Bom, é isso. Tamo junto. Abraço para todos vocês. Valeu, gente.